Graças, paz, abençoados, amém? Bendito seja o Deus eterno, o autor e consumador de toda obra, de toda criação, de toda a existência espiritual, as coisas espirituais, ou seja, as coisas invisíveis e as coisas materiais, as coisas visíveis. A Ele, o Criador de todas as coisas, toda a honra, toda a glória, o louvor, a exaltação e todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Bendito seja Ele. Eu sou seu irmão Van, daqui de Cabedelo, capital João Pessoa, Paraíba, Nordeste brasileiro, esquentando cada dia para a glória de Deus, para todo o Brasil, assim Deus querendo. Amém? Bendito seja Deus. Eu quero dar mais um pouco de continuidade, né, a esse estudo sobre os últimos dias, e desmentindo, né, e trazendo a verdade, revelando aquilo que as Escrituras revela, dizendo aquilo que as Escrituras diz. Então, eu vou mostrar aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Pedro também estava vivendo os últimos dias. Então, para você entender melhor, né, sobre os últimos dias e sobre esta falácia, este engano religioso da religião evangélica e as demais aliadas, né, à religião evangélica, que enganam, que mentem e que distorcem a Bíblia. A religião evangélica distorce a Bíblia. E principalmente nesse tema, últimos dias, grande tribulação, princípio de dores, a vinda do Filho do Homem e a consumação, novo céu e nova terra do Apocalipse, a maior enganação dos nossos dias, não dos últimos dias nossos, né? Mas nos nossos dias. Os últimos dias foi para os discípulos de Jesus, anunciado por Jesus, anunciado nas Escrituras e anunciado nos apóstolos, de que eles, os apóstolos, viveram os últimos dias. Então, para nós, a Bíblia é um livro histórico, né? Um livro que faz parte da história de um povo judeu, né? Agora ela manifestou através do Espírito de Cristo na vida dos apóstolos e principalmente na vida do apóstolo Paulo, o Evangelho da graça de Cristo revelado nas cartas de Paulo para a salvação dos eleitos, predestinados, escolhidos em Deus Pai e manifestado no seu Filho Jesus Cristo, né? O filho de Maria, aquele que morreu, derramou seu sangue para redimir o seu povo judeus e congregar nele, certo? Todos os seus eleitos de todas as épocas, desde Gênesis, desde Adão até por todas as eras sem fim. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar isto aqui. E depois desse estudo, hoje eu vou trazer, falei sobre o plano de Deus, o projeto de Deus, que é sobre a dispensação. Então, eles estavam vivendo a antiga dispensação e já manifestando a nova dispensação, que seria, que foi decretada na cruz do Calvário, quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. Ali começa a salvação pela graça de Cristo Jesus e a antiga dispensação, que foi o final de um aion, de uma era dos judeus até a queda do templo, até 70. Ali começa novo céu e nova terra. Então eu falei sobre o plano de Deus, o projeto de Deus, que seria executado, revelado exatamente no final da antiga dispensação, que a Bíblia chama dos últimos dias. E
erroneamente, forçosamente, enganosamente, repito, enganosamente, a religião evangélica, os pastores, as pastoras, os doutores e as doutoras atualizam esse texto a cada 100 anos. A cada 100 anos, os últimos dias é atualizado pela religião. Isto aqui morreu, isto aqui acabou, isto aqui, os últimos dias já aconteceram, já ocorreram, já houve o princípio de dores, já houve a grande tribulação, já houve a vinda do Filho do Homem. Tudo isto ocorreu no ano 70. Beleza? Tranquilo? É só você estudar um pouquinho que você vai entender. A escatologia, ela é consumada. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Deixa eu perguntar a você, doutor e a doutora da lei, os doutores religiosos. Será que nos dias de Pedro, de Paulo e de João havia escarnecedores que andavam segundo as suas próprias concupiscências? Sim ou não? Será que no dia dos dilúvios nos dilúvios havia escarnecedores? Eles andavam com suas próprias concupiscências. Olha quantos anos antes daqui, né, de Pedro, de Paulo e de Jesus. Então, desde Gênesis já havia escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Então Pedro está falando para os seus contemporâneos, né? Pessoas que no tempo de Pedro, de Paulo e de João, eles estavam vivendo nos últimos dias, certo? Andando, né? Escarnecendo, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro está falando para a época dele, para as pessoas do tempo dele, da era dele, do primeiro século, do ano 50, 55, por aí, anos 60. Pedro está falando para as pessoas do tempo dele e não para nós. Pedro, doutor e doutora, Pedro não escreveu, não há sequer uma carta para os nossos dias. Repito, não há sequer uma carta daqui na Bíblia para os nossos dias. Não há. Todas elas foi para os irmãos, para a igreja contemporânea de Pedro, de Paulo e de João. O Apocalipse foi escrita para os irmãos do primeiro século. A igreja contemporânea de João, de Pedro, de Tiago, de Judas. Então, eles estavam na Ásia Menor. Tranquilidade? Então Pedro diz aqui: nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Últimos dias. Então, o pastor ou a pastora, ou os pastores ou as pastoras, ou qualquer outro professor de escola dominical, ele pode ter o pós-doutorado, mas se ele prega, se ele fala, se ele ensina que nós estamos nos últimos dias, ele não passa de um mentiroso, falso ensinador. Ele é somente uma falácia e não passa de um enganador ou uma enganadora. Todo aquele pastor ou pastora que fala que nós estamos nos últimos dias é porque ou não conhece, ou desconhece, ou não quer, por motivos financeiros, dinheiro, revelar a verdade. Somente isso. Mas vamos aqui. Então, este finalzinho do tempo, conhecido como naquele aion que eles estavam vivendo, né? Eschatos remeras, ou eschatos remerais aqui, ó. Últimos dias, eschatos, certo? Eschatais remerais, ou eschato, último, remera, dia. Então, nos últimos dias de uma era, últimos dias de um aion, os últimos dias de uma dispensação. Então, este plano de Deus para salvar por meio da graça os eleitos, tanto judeus como gentios, estava oculto na antiga dispensação, últimos dias, antiga dispensação,
daquele aion, daquela era, e veio a ser revelado no final da dispensação judaica. Aqui a graça, ela foi revelada nesses últimos dias deles, dos discípulos, não nos nossos, ou da antiga era judaica, também conhecida como os últimos dias. Então eles estavam vivendo os últimos dias, certo? Agora, os discípulos, para fechar aqui, os discípulos, presta bem atenção aqui agora nessas revelações, nesses versículos-chave. Os discípulos, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Judas, a igreja do primeiro século, antes de 70, eles estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação, certo? Eles, não nós. Quem dirige esta palavra para nós é enganador. Repito, o pregador, a pregadora, o pastor ou a pastora que dirige estas palavras no púlpito, para nós, para os nossos dias, não passa de um enganador. Os discípulos estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação mosaica. Agora vamos para cá. 2 Coríntios, presta bem atenção aqui no que você vai ver aqui agora. 2 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 6. Presta atenção como eles estavam vivendo os últimos dias. O qual nos fez também capazes de ser ministros. Paulo escrevendo, respondendo, tirando dúvidas da igreja do primeiro século e não a nossa. Paulo não está tirando a minha dúvida, nem a sua dúvida. Paulo está tirando dúvidas dos irmãos do primeiro século, do ano 55, 52, 55, ano 50, por aqui, certo? Primeiro século, da primeira era cristã. Então, olha o que é que Paulo diz. Veja como eles estavam vivendo os últimos dias. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. O velho, certo? Ela foi cravado na cruz e morreu no ano 70 com a queda do templo. Então Paulo está dizendo que ele foi feito ministro, né? Ou eles, os apóstolos, ministro de um novo, aqui ó, novo testamento. Se é novo porque o velho acabou. Não da letra de Moisés, do antigo pacto, da antiga dispensação que era da lei, certo? Mas do Espírito, porque a letra, o Antigo Testamento, né, a letra mata e o Espírito vivifica. Então veja aqui, um novo testamento, ou seja, o ministério agora seria espiritual. Da cruz em diante, morreu na cruz, ressuscita a nova criatura. A nova criatura não é carnal, a nova criatura é espiritual. Quem vivificou, quem foi ressuscitada, foi a espiritual, o homem interior, o nosso espírito e não a carne. A carne não ressuscita, a carne não é vivificada, a carne ela não é santificada. Quem foi vivificada, santificada, purificada foi o nosso espírito, o homem interior que foi ressuscitado com Cristo na cruz. Portanto, nós da graça fazemos parte do Novo Testamento e não mais da letra, mas do Espírito. Tranquilo? Versículo 11 agora. Versículo 11. Aqui, versículo 7. Preste atenção como nós estamos na nova aliança, na graça, né? Não mais na lei. Ou seja, os últimos dias foi para a dispensação da lei, que já estava no seu final, nos dias contados. E se o ministério da morte, Moisés, antiga aliança, antigo pacto, né, antiga dispensação, certo? Daquela era, ou seja, o ministério da morte de Moisés, gravado com letras em pedras, olha só, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Olha esta palavra aqui, ó, transitório, passageiro. Transitório, estava passando, certo? Teve um início e estava chegando no seu finalzinho. Então, essa parte aqui, ó,
esse ministério aqui, ó, Ministério da Morte gravado em letra, a antiga aliança, o antigo pacto, o evangelho da lei, o evangelho dos judeus, certo? Ou seja, que continha o quê? Batismo nas águas, continha ceia, continha dízimo, continha ósculo santo, continha apresentar a criança no templo, continha guarda do sábado, continha o jejum, ministério da morte. Então, quando você pratica isso, meu irmão, nem se preocupe, você está vivendo o ministério da morte, pode praticar à vontade, você está sendo dirigido por um pastor, por uma pastora, certo? Que não gosta de conhecer a verdade, que não examina as escrituras, mas apenas, né, por ler ou por ouvir, praticam as mesmas obras do evangelho da morte, certo? Da lei, do ministério da morte, da lei de Moisés, certo? E isso, ele mata todas as suas ovelhas, né? Todos os seus seguidores. Então, eles continuam lendo, continuam praticando o ministério da morte. E isso nos condena, nos chama de herege, certo? Gravado com letras em pedras. Aí, o versículo de número agora, versículo 7. Versículo 11, olha o versículo de número 11. Porque se o que era transitório, Antigo Testamento, Antigo Pacto, a lei de Moisés, que não terminou em Malaquias, a lei foi até a cruz. Tudo que Jesus praticou era da antiga aliança, do antigo pacto, da antiga dispensação. Jesus foi batizado? Foi. Ele não mandou você ser batizado. Jesus participou da ceia da Páscoa do judeu? Sim, mas não mandou você participar. Ele mandou os discípulos repartir. Ali a mensagem era de repartir. Por isso que Paulo corrigiu a igreja de Coríntios no capítulo de número 1. Paulo disse: vocês bebem demais, aliás, bebem tudo, comem tudo e não repartem. Foi esse o erro da igreja. E era comida, e não essa mesquinhez, essa falta, né, de ceia, essa falta de alimento, né? Esta hipocrisia evangélica de dar um pedacinho de pão com um copinho de suco. Isto chama-se hipocrisia, certo? Da religião evangélica. Participei muito e hoje, graças a Deus, hoje eu sou liberto pelo evangelho da graça de Cristo Jesus. Então Paulo diz nesse capítulo 3, versículo 11, porque se o que era transitório, o que era transitório? A antiga dispensação, o antigo pacto, a lei de Moisés, as ordenanças da lei, foi para a glória, muito mais é glória o que é permanente. Ou seja, era transitório. Irmão, se você não aceita isso, beleza, tranquilo. Você vai continuar cheio de véu, vivendo a antiga aliança e o teu espírito morto. Agora, se você entender o 2 Coríntios capítulo 3 e ver que um era transitório, a lei de Moisés, os mandamentos, e o outro, que é do Espírito, que é de Cristo, do Cristo ressuscitado, ele é permanente. O que é permanente? A graça. Graça não tem batismo, graça não tem ceia, graça não tem ósculo santo, graça não tem apresentar criança, graça não tem dízimo que era dos judeus, né? A religião evangélica foi lá por ganância do dinheiro e tomou o dízimo que já estava gravado na lei. Ela ressuscitou o dízimo. Isso aí, interessante, que só ressuscitou algumas coisas, tapeou com batismo e ceia e colocou o dízimo ali como uma obra de justificação, de santificação e de justiça, aonde a Bíblia diz que não há justiça, que a salvação não vem por obras, mas sim por mérito da graça de Cristo Jesus. Então, esta era transitória aqui, ó. A antiga aliança era transitória. Eles estavam vivendo na antiga aliança nos últimos dias da antiga aliança que estava acabando. E o que é que estava chegando? A permanente. A nova aliança, feita em Cristo Jesus, por intermédio do seu sangue, conhecida também como graça. Beleza? Agora o versículo de número 13. Olha o 13 que diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim. Olhasse para o fim. Estava chegando no fim
daquilo que era transitório. Tranquilo? Ele está falando da lei. Paulo está falando das ordenanças. Paulo está falando do antigo pacto, que era o fim do antigo pacto, o fim da lei, o fim dos mandamentos, o fim das ordenanças, o fim daquela era, o fim daquele aion. Por isso que a Bíblia diz que eles estavam vivendo, certo? Vivendo os últimos dias. Agora, veja aqui também Mateus capítulo 13, aqui ó, Mateus, capítulo de número 13, vamos ver o que que diz, 13, versículo 39, olha o 39 que diz: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Fim do mundo. Agora, presta atenção aqui, olha só como eles estavam vivendo o fim do mundo, aqui ó, olha essa versão aqui ó, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e não de pessoas, e não do cosmos, e não do planeta Terra, né? E não do Sol, nem da Lua, nem das estrelas. Está aqui. Então, esta tradução aqui está correta. Se você tem fim do mundo, procura outras traduções, porque fim do mundo, na escolinha dominical, gera terror, gera pavor, gera medo, né? Por todas essas décadas, a religião evangélica gerou pavor, dizendo que as pessoas iriam morrer, dizendo que o mundo iria se acabar, dizendo que o cosmos, a lua, as estrelas, né, iriam cair sobre a terra, né? A terra iria pegar fogo total, iria acabar tudo. Não. Eclesiastes 1:4 diz: geração vai, geração vem, mas a terra para sempre permanecerá. Lê lá, Eclesiastes 1, versículo 4. Então, o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo, aquele que plantou o joio. A colheita é o fim dos tempos. Fim dos tempos. Eles estavam vivendo o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Então, fim dos tempos, fim de um aion, fim de uma era judaica. Nós não vivemos mais sobre o regime judaico. Nós vivemos agora sobre o governo de Cristo e do Cristo eterno. O governo de Cristo é eterno. Paulo fala que ele já venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mundo, venceu a própria carne, ele venceu tudo isso e ele agora reina sobre o céu, terra, debaixo da terra. Todo o poder já está no controle do Cristo ressuscitado. Então, eles estavam vivendo os últimos dias. Tem mais? Tem mais. Versículo de número 40 agora. Versículo 40. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Quando isto aqui acabou em 70, quando na queda do templo, a vinda do Filho do Homem, fazendo juízo sobre o velho Israel, certo? E ali selando todas as profecias, concluindo todos os sinais, todas as profecias, e dali para frente, novo céu e nova terra. Versículo 40, agora versículo 49. Versículo 49. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Fim dos tempos, do ano 30. Jesus estava no ano 30 quando falou isso aqui, Mateus. É Cristo falando, o Filho do Homem. E uma geração, eu tenho um estudo sobre isso, uma geração profética para os judeus, 40 anos. Então, de 30 para 40, 30 mais 40, 70. E em que ano o templo caiu por terra? Ano 70. Quando Jesus disse: o sinal da minha vinda, o sinal que acabou esta era do judeu, de vocês, o sinal deste aion acabou exatamente no ano 70. Beleza? Tranquilidade? Então, fim dos tempos e não fim do mundo físico, fim de pessoas, fim do cosmos. Não, isso é um engano da religião evangélica. Agora, presta atenção aqui, Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Olha só, mais um versículo revelador. Ensine esses novos discípulos
a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês até, olha o até, é um prazo, né, de tempo, até o fim dos tempos, até 70, Jesus estaria com ele, beleza? Até o fim dos tempos foi até 70. Agora, aqui também, agora olha aqui, olha o que diz Hebreus, capítulo 9, veja como eles estavam vivendo o fim dos últimos dias, eles estavam nos últimos dias, os discípulos. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, mas agora. Tem revelação mais forte do que esta? Tem o próximo versículo, mas esse aqui já bota por terra todo engano, toda mentira, né? Toda a enrolação, né? Toda a falta de querer falar a verdade, né? Dos pastores, das pastoras, dos doutores, das doutoras, que faz parte desse sistema religioso evangélico, olha só, mas agora, no fim dos tempos, últimos dias, que tempo eles estavam vivendo? Fim de um aion, fim de uma era mosaica, fim de um sistema religioso de lei mosaica. Estava acabando ali, estava no fim. Eles estavam no fim desse tempo. E o fim desse tempo chama-se últimos dias. Ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Agora, para finalizar, 1 Coríntios, você está entendendo como eu fui enganado quase 30 anos, eu fui enganado, né, quase 30 anos dentro de um sistema religioso evangélico, o qual eu fiz parte, fui professor de escolinha dominical, fui dirigente, né, de evangelismo, fui diácono, presbítero, fui pastor por muitos anos. Fui enganado e enganava, mas eu enganava porque eu pedia dízimo, mandava tomar suquinho, essa hipocrisia religiosa, com um pedacinho de pão, eu mandava fazer esse sacrifício que era da religião do judaísmo, né? Era um ato religioso judaico, então eu praticava e mandava que as pessoas também praticassem esse sacrifício, sem o entendimento da graça, sem a revelação do Evangelho da graça de Cristo. Mas depois que veio a revelação, o véu caiu por terra, meu amado e minha amada irmã. E hoje, graças a Deus, sou liberto. Agora, o conhecimento, ele tem que crescer, né? Você é liberto de um sistema. Agora, o conhecimento você tem que buscar. Se não buscar, você é só liberto e possa ser que você volte a ter dúvidas. Aí vai voltar, como Paulo disse, vocês eram para ser mestres, mas ainda são menino, tomando leitinho amargo, aguado, leitinho de água, leitinho ralo. Então, temos que crescer, temos que avançar, temos que buscar o conhecimento da perfeição para ter o alicerce, para ter base e não cair e nem sequer se balançar nem para um lado nem para o outro, mas ficar firme na rocha, que é Cristo, o ressuscitado e o Evangelho da graça. Amém? Então, agora, olha o que é que diz aqui. Então, tá aqui, ó. Eles estavam no fim, aqui, ó, no fim dos tempos. Mas, agora, Hebreus está dizendo, mas agora, meu irmão, hoje, ele está falando para eles. E não agora para nós, agora para eles, e não para nós. Repito, agora para o século I, para os irmãos contemporâneos, e não para nós. Quem traz isso aqui para os nossos dias chama-se enganoso. É o lobo, né? É o devorador, é aquele que engana. Mas agora, para eles, no fim dos tempos, no fim daquele aion, daquela era judaica, também conhecido como últimos dias. Olha o que é que Paulo fala aqui, escreve em 1 Coríntios, deixa eu ver a hora. Beleza? Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, olha só que revelação bombástica para o sistema
religioso evangélico. Versículo 11. Né? Vamos para o 10. O 10 que diz: e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Agora o 11, olha o 11. 11. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós. Nós aqui, doutor e doutora da lei, vocês pregadores aí, doutores e doutoras, nós aqui, nós do nosso século 21, da nossa era, ou nós para eles? Se for para nós, beleza, o finalzinho aqui vai ter que acontecer. Agora, se foi nós para eles, parem de mentir, parem de enganar, parem de enrolar seus seguidores. Preste atenção. Essas coisas foram escritas como advertência para nós, ele do primeiro século, do ano 51. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E no Brasil não tem Corinto. Nos dias de hoje, esta igreja não existe mais. Vocês têm que parar de inventar. Tem que parar de ludibriar, de deixar o povo embriagado com as mentiras de vocês. Paulo está dizendo, essas coisas aconteceram a eles nos serve, Paulo e a igreja do primeiro século, nos serve como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, não nós, doutor, não vocês, não nós do ano 2023, não, nós, eles, do primeiro século, que vivemos no fim dos tempos, que vivemos, nós ou eles. Isso aqui nunca chegou ao fim? Já, doutor. É só vocês quererem falar a verdade. É só vocês pararem de mentir. O verbo é esse mesmo. Mentiras. Mentiras teológicas. Mentiras escatológicas. Através do verbo, vocês estão já passaram do limite. Os pastores, as pastoras, os doutores e as doutoras da religião evangélica e as demais aliadas, agarradas a ela, já ultrapassaram, já passaram todos os limites do engano. Advertência para nós, eles que vivemos, Paulo e a sua igreja contemporânea, que vivemos, não nós, vivemos eles no fim dos tempos. Fim dos tempos, doutor, procura saber um pouquinho do grego, faça como eu, se esforça. Eu sou um autodidata. Eu só fiz bacharelado. Eu fiz por fazer, eu estava no sistema. Foi ruim? Aprendi um pouquinho, né? Como se faz um pouquinho de exegese, uma homilética, né? E outras coisas que a religião ensina, certo? Mas o conhecimento da graça é quando Deus quer revelar. Assim como ele abriu a mente daquela missionária chamada Lídia, que ouvia Paulo na oração e na pregação, Deus também está abrindo mentes de milhares e milhares de milhões de pessoas nos nossos dias, para entender que tudo isto aqui que Paulo escreveu foi para seus irmãos contemporâneos e não para nós. E os últimos tempos foi daquele aion, da era judaica, de um aion judaico, do tempo judaico, da antiga, fim dos tempos, antiga dispensação judaica e fim dos tempos, eles estavam vivendo os últimos dias. E doutor e doutora, ponto final. A Bíblia é um livro histórico. Bom, então, agora, vimos aqui, depois, certo? Eu vou para cá, ó, eu vou trazer isto aqui, ó, no outro estudo, nos outros vídeos, eu vou trazer Mateus, capítulo 24, tudo bate. Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz assim, ó. Mais tarde, Jesus sentou-se no monte, isso é um outro estudo, no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram. A primeira coisa que eu pergunto aqui para você,
Quem perguntou? Os doutores da religião evangélica, os pastores da religião evangélica nos dias de hoje ou os discípulos? Me responda. Perguntaram: diga-nos quando isto tudo vai acontecer, que sinal indicará a tua volta e o fim dos tempos. Esta palavrinha aqui, ó, fim dos tempos. Será que Jesus sabia do fim dos tempos? Será que Jesus disse alguma coisa sobre o fim dos tempos? Será que o maior sinal do fim dos tempos Jesus ensinou para estes irmãos, para os discípulos, para a igreja não, para os discípulos? O que significa aqui, ó? Fim dos tempos, sintileias, tu aionos. Aqui, ó, sintileias, tu aionos. Fim dos tempos. O que significa esta palavra sintileia? Próximos vídeos eu vou trazer isso aqui, que eles estavam vivendo os últimos dias. Agora, presta atenção no que eu vou trazer já no próximo vídeo. Aqui, ó, o falso ensino, eu vou trazer à tona isso aqui, ó, isto aqui, ó. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo, aqui, ó. Esse aqui, ó. Versículo 4. 2 Tessalonicenses 2, 4. Próximo vídeo. Você não perca, não. Eu convido você a assistir, mesmo que você não seja inscrito neste canal. Mas olha só, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Aqui, ó, se assentará no templo de Deus. A religião evangélica forçosamente, né, descaradamente, como é que eu posso? Enganosamente, né? Falta palavras na minha mente, que é limitada, mas enganosamente diz que os judeus voltaram àquele assunto e vai construir este templo aqui, ó, para que o anticristo venha e se manifeste aqui. Depois Jesus vem, santifica este templo, não sei como, né? E vai governar neste templo aqui. Meu amado, isto é um absurdo. Isto é isto aqui se assentará neste templo aqui. Isto aqui é no mínimo falta de caráter cristão. Isto é ser um verdadeiro lobo enganador. Todo pastor, toda pastora, todo teólogo, todo doutor, pós-doutorado que ensina que o anticristo vai assentar neste templo aqui, eu vou lhe dizer a palavra para terminar aqui, chama-se mentiroso e enganador. Não perca o próximo vídeo, vou falar tudo sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, quem escreveu, para quem foi escrito esta carta aqui, qual o motivo, o autor, que ano foi escrito isso aqui, que dizem os religiosos sobre esta passagem aqui, quando o anticristo surgiu, o que é que eles falam sobre o anticristo, né? Isto aqui, este templo aqui será construído ou ele já estava de pé no templo de Pedro, de Paulo e de João e de Jesus? Deus te abençoe, não perca o próximo vídeo, vai estar quente, é bombástico. E outra coisa, vou mostrar para alguns irmãos que vão me acompanhar, de que a religião evangélica, os pastores, as pastoras, os doutores e as doutoras, os pós-doutorados, os pós-doutoradas da religião evangélica e as demais não passam de enganadores de Bíblia. Deus te abençoe, paz do Eterno.